Jaqueline Ferreira. Ela é médica veterinária, tá? Ela tem atuação na UBS de Tabuleiro e na Vigilância Epidemiológica de Juazeiro. O tema de Jaqueline vai ser os aspectos gerais da vigilância em saúde e doenças negligenciadas. Deixa eu só tentar começar a gravar aqui, gente. Desculpa. Gente, me dá 2 segundinhos só para eu tentar colocar para gravar aqui, que não está aparecendo para mim. Então, vamos lá. Jaqueline, fique à vontade. Aí você pode espelhar sua tela e qualquer coisa a gente está por aqui, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui tá beleza. Estão me vendo? Tá tranquilo, né? Sim. Eu vou colocar a tela aqui e vocês me dizem se vocês estão vendo, viu? Perfeito. Porque nessa plataforma aqui eu fiquei meio perdida, mas vamos lá. Deixa eu ver. Estou compartilhando. Apareceu alguma coisa? Apareceu. Estão vendo a letra tá normal, estão vendo tudo tranquilo, né? Pronto, aqui para mim tá ok. Se alguém tiver alguma coisa, pode falar aí no chat ou abrir o microfone. Mas aqui tá normal. Gente, só uma dúvida aqui antes da gente começar, porque eu estou vendo a apresentação só para mim, né? Eu não vejo o chat, nada, é assim mesmo, né? Isso, assim mesmo, é. Pronto. Mas a câmera tá aberta, é. Pronto, então deixa eu abrir aqui no alto. Gente, eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Jaqueline, como a Poliana falou, eu sou médica veterinária, estou no primeiro ano de residência em Saúde da Família e Vigilância em Saúde, né? Pelo programa de residência multiprofissional da Univasf, em parceria com a CESAB. E eu atuo na UBS do Tabuleiro e também na Vigilância Epidemiológica de Juazeiro. E aí, a pedidos, né, de Poliana e da PET Saúde, para falar um pouquinho hoje sobre aspectos gerais da vigilância em saúde e doenças negligenciadas. Eu me sinto muito honrada, né, queria agradecer pelo convite. Eu particularmente gosto muito desse tema. Doenças negligenciadas reflete muito a minha vivência, principalmente no aspecto de atenção básica, né, reflete muito o meu dia a dia. Eu trabalho muito com essa parte, principalmente em visita domiciliar, educação e saúde. Então, a gente vai trazer um pouquinho como é que funciona, primeiro, a vigilância em saúde, né, de uma forma estruturada, a vigilância em saúde, e também trazer um pouquinho dos aspectos gerais das doenças negligenciadas. Então, vamos lá. Tá, para iniciar, né, falando sobre vigilância em saúde, eu trouxe um pouquinho do conceito de vigilância, né? Como o próprio nome já diz, vigilância ele nos remete, nos lembra ao significado de vigiar, né? Ao estar atento, ao precaver-se. Mas, historicamente falando, antigamente, essa vigilância ela não era centrada apenas no conceito de saúde e doença, né? As práticas, as ações, elas eram voltadas para ações voltadas para os doentes, não se tinha esse olhar de prevenção, né, de promoção de saúde. As ações da vigilância, elas eram voltadas em função de observação daqueles pacientes que eram portadores daquelas doenças pestilenciais, né, aquelas doenças que tinham um grau de disseminação muito grande, né, um grau de contágio muito rápido.
E aí, felizmente, na década de 50, esse conceito ele veio se modificando, né? A partir das resoluções de 2013, de 2018, que a gente já tem um conceito mais estabelecido e trazendo mais esse perfil de prevenção, promoção da saúde. Então, de acordo com essas resoluções, entende-se por vigilância em saúde a coleta, a consolidação, a análise de dados e a disseminação das informações sobre eventos de saúde, né, para planejamento, implementação de medidas de saúde pública, aí inclui regulação, intervenções e ações de saúde voltadas mais para proteção, para prevenção e controle, claro, para promoção de saúde, né, voltada mais para essa parte de reconhecer riscos, de prevenção e traçar essas estratégias no intuito de detecção de riscos mais precoces, né? Bom, a vigilância em saúde, ela se estrutura, eu trouxe um pouquinho aqui o esquema de como a vigilância em saúde ela se estrutura, né? As ações de vigilância em saúde, elas são voltadas para toda a população, né? E essas ações, elas são, a gente costuma dizer que são ações intersetoriais ou ações integradas, né? A vigilância em saúde, ela se divide em vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador. Eu vou abrir um pouquinho aqui para falar sobre cada uma delas, né? A vigilância epidemiológica, de acordo com a Lei 8.080, ela é entendida como um conjunto de ações que proporcionam conhecer, detectar, prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde de uma população, com o propósito de prevenir e controlar essas doenças e agravos, né? A vigilância epidemiológica, para que ela consiga ter as suas ações, ela lança a mão de informações relevantes baseadas nos seus sistemas de informação e saúde, né? O SINAM, o Sistema de Agravo e Notificação, o SIM, o Sistema de Mortalidade, o SINASC, de Nascidos Vivos. Bom, essa parte aí as meninas vão trazer de uma forma mais ampliada, né, para a gente poder entender. Mas a vigilância epidemiológica, ela traça esse perfil do comportamento das doenças e traz para os gestores, tem a finalidade de subsidiar para os gestores, né, ou para os profissionais de saúde, a elaboração e implementação de ações e programas de saúde, né? Então, é a partir da vigilância epidemiológica que nós conhecemos o comportamento de doenças, né? Qual é a fonte de infecção de tal doença? Como essa doença começou a se disseminar num grupo, numa população? Quem são os grupos expostos? São mais mulheres? São mais homens? É a população mais jovem? Qual é a faixa etária? Então, a vigilância epidemiológica ela tem esse papel de trazer esses dados para que nós consigamos entender como essa doença ela se comporta na determinada população, para que nós entendamos a magnitude da morbidade, né, do adoecimento dessa população, do número de óbitos, para que as medidas de prevenção e controle elas sejam implementadas de forma mais efetiva. E, claro, também para observar se essas medidas elas estão sendo eficazes, né, qual é o impacto dessas medidas dentro dessa determinada doença. Bom, a vigilância sanitária é um conjunto de ações, a gente já vai para outra parte, né, agora para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária também são essas ações integradas, né, que visam mitigar, eliminar ou prevenir riscos à saúde, problemas e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde pública. E aí a gente abrange tanto os bens de consumo que estão direto ou indiretamente ligados à saúde, né, desde as etapas de produção até o consumo final. Então, os estabelecimentos de padaria, de supermercados, de farmácias, de rodoviárias, todos aqueles estabelecimentos que produzem ou têm bens de consumo, elas precisam ser licenciadas pela vigilância sanitária,
né, que faz a inspeção sanitária desses produtos, se eles estão na data de validade correta, se eles, por exemplo, no supermercado, a gente vai avaliar se as carnes elas estão na temperatura correta, se elas estão separadas dos legumes, na padaria, os produtos expostos, em quanto tempo eles estão expostos, como essa forma de exposição. Então, a vigilância sanitária ela tem esse papel de julgar irregularidades e, claro, educar esses estabelecimentos para que não se tenha riscos, não traga riscos para a saúde da população. Falando agora sobre... Gente, se estiver muito rápido, vocês me interrompam, viu? Vocês estão ouvindo? Porque eu estou vendo a tela só Tá para mim. ótimo, Jaqueline, tá ótimo. Estamos entendendo. Ótimo. Tá ótimo. Dá para ouvir. Agora falando sobre a vigilância ambiental. A vigilância ambiental são ações integradas também que proporcionam esse conhecimento agora das mudanças dos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, né, que vão interferir na saúde humana. Também para intervir na prevenção e controle desses fatores de risco. Eu particularmente gosto muito da vigilância ambiental, né? A vigilância ambiental reflete muito o meu dia a dia, assim, na UBS, né? Principalmente nas visitas domiciliares, quando eu chego na casa do pessoal, eu sempre pergunto: e aí, viu barbeiro, viu morcego, como é que está a vacinação dos animais? Né? Porque a vigilância ambiental ela está voltada para a vigilância dos fatores biológicos, que são os vetores, né? E a gente traz o barbeiro, que transmite a doença de Chagas, o Aedes aegypti, que transmite tanto zika, chikungunya, a dengue também, e os hospedeiros, que a gente tem os animais domésticos, tem muita gente que cria animal silvestre, e a gente tem uma gama de zoonoses, que são essas doenças transmitidas pelos animais, né, envolvendo aí esse ciclo, essa interseção de saúde humana e animal, e a vigilância ambiental ela tem esse papel. E eu, dentro da UBS, eu trago um pouquinho dessa de saúde única, né, essa interseção de saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Também na vigilância de animais peçonhentos, né, e orientar essas pessoas se ocorrer acidentes com esses animais, o que fazer quando esses animais chegam em casa, e para intervir principalmente na forma de prevenção, né, como forma de prevenção. A vigilância ambiental também faz essa vigilância de fatores não biológicos, né, da qualidade da água para consumo humano. A gente tem uma gama de doenças que são transmitidas pela água, né, então elas podem ter micro-organismos, podem ter resíduos, o ar também, né, a vigilância também faz esse ato de vigiar a qualidade do ar, os contaminantes ambientais, desastres naturais, que aí a gente inclui a seca, as enchentes, os incêndios e acidentes com produtos perigosos, que principalmente com produtos de radiação, né? Além disso, a vigilância em saúde, ela engloba a vigilância em saúde do trabalhador. Eu costumo dizer que a vigilância do trabalhador, ela é aquela vigilância que a gente reúne todas as outras três vigilâncias, né, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a sanitária, mais voltado para essa classe trabalhadora, né? Então, são ações conjuntas de promoção da saúde, prevenção de mortalidade e redução de riscos e vulnerabilidades para essas pessoas que trabalham, né, nos seus processos produtivos e de trabalho. Então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela tem esse papel também de fiscalizar nesses ambientes de trabalho se existem riscos, né, tanto biológico, quanto físico, quanto ergonômico. E agora, felizmente, né, a gente tem um passo maior também dentro da vigilância em saúde do trabalhador, que é um olhar mais atento a pessoas, né? A gente teve, com a pandemia, esse olhar ele se expandiu. Eu tive um tempinho do início da residência na vigilância do trabalhador, e a gente estava fazendo essa investigação de casos de óbitos e também de pessoas que adoeceram, e eu pude perceber um pouquinho desse olhar diferenciado, né, para
para atenção psicossocial, e isso é muito importante dentro do contexto que a gente vive. Né? Então, a vigilância do trabalhador, ela faz essa fiscalização para garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador e, claro, para prevenir agravos relacionados à saúde dessas pessoas que trabalham. Gente, aí, saindo um pouquinho dessa estrutura, né, a gente conheceu de uma forma mais ampla o que é a vigilância em saúde, a gente vai entrar na parte de doenças negligenciadas. Como eu falei no início, é um tema que eu gosto demais, né? Eu espero que seja bem proveitoso, que é o que a gente vai discutir. Eu vou trazer um pouquinho sobre a evolução dos conceitos, por que elas ainda são negligenciadas, né? E quais são essas doenças, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e também a última lista que foi lançada aqui no Brasil, da análise de situação de saúde. Bom, o entendimento do que são as doenças negligenciadas sofreu algumas mudanças, né? Um processo de evolução. Mas esse conceito, ele sempre se baseou na relação de menosprezo, né, dessas doenças, na relação de negatividade, de exclusão, e ao longo do tempo, né, elas vieram inicialmente conceituadas como doenças que eram negligenciadas pelas agências financiadoras, ou seja, as agências não investiam e ainda hoje não investem, não priorizam essas doenças para pesquisas, né? Também são doenças. Aí depois esse conceito se ampliou para doenças negligenciadas por indústrias farmacêuticas. Porque a indústria ela não tem esse olhar também para pesquisas de novos medicamentos, de tratamento, e ainda hoje isso persiste, né? A gente percebe que essas indústrias elas têm um menor interesse por essas doenças, porque o retorno financeiro para eles é muito pequeno. Então, a gente, infelizmente, por mais que essas doenças elas trazem uma carga de doenças muito grandes ainda dentro dos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, essas indústrias elas não trazem esse olhar científico, tecnológico para essas doenças. E aí, depois, né, a OMS trouxe um conceito mais ampliado, né, que as doenças negligenciadas, elas eram tanto causa como consequência, né? Tanto consequência como causa. Primeiro elas eram consequência resultantes da pobreza e depois elas passaram a ser promotoras de pobreza, né? Aquelas famílias que vivem em condições de saneamento básico inadequado, que não têm abastecimento de água adequado, convivem com animais sem controle sanitário, né? Então, todas essas famílias que vivem nessas condições, né, elas são mais favoráveis a desenvolver essas doenças, e também quando essas pessoas têm essas doenças, elas promovem ainda mais pobreza em decorrência do impacto que essas doenças trazem para essas famílias, né, tendo em vista a característica crônica dessas doenças debilitantes, né, e a gente aumenta mais ainda o grau de desigualdade nessas pessoas. E aí a OMS ela traz as doenças negligenciadas como um grupo diversificado de doenças transmissíveis, com a prevalência maior rurais e urbanas pobres, de famílias que têm uma renda baixa e média renda, né? Tem a prevalência também em condições tropicais e subtropicais, por isso que elas também são denominadas doenças tropicais negligenciadas, e elas têm uma prevalência em mais ou menos 149 países, todos esses países em subdesenvolvimento. Aproximadamente essas doenças afetam mais de 1 bilhão de pessoas, né, o que não é um número pequeno, e elas são doenças causadas por protozoários. Aí a gente destaca a doença de Chagas, a leishmaniose, são doenças transmitidas por vírus, né, a dengue, a raiva. Por vermes, nós temos as helmintíases, aí a gente tem o bicho do pé, a esquistossomose,
E as bacterianas que a gente tem a hanseníase, que é dentro das doenças negligenciadas no Brasil, na OMS, né, no mundo, ela está em segundo lugar de prevalência de todas as doenças negligenciadas no Brasil, está em segundo lugar com a hanseníase. Então, é um número bastante significativo que a gente tem que ter um olhar mais dentro dessa doença, né? E quais são essas doenças, afinal? Nós não temos uma lista unânime, ela vai refletir necessariamente o perfil da organização, instituição ou governo responsável por essa elaboração, de acordo com suas prioridades, né? A gente tem uma lista mundial, que é da Organização Mundial da Saúde, e de uma revista que ela é específica para estudos voltados para doenças negligenciadas, né, que é a Neglected Tropical Diseases, e ela faz também tem uma lista, que é um pouco parecida com a do OMS, mas a gente tem essas duas listas mais em nível mundial, né, e também cada governo vai estabelecer suas prioridades. A gente tem uma do Brasil, que foi lançada mais recentemente a partir de uma análise de situação de saúde, foi lançada em 2018, eu vou trazer aqui para vocês, mas que essa análise foi feita até o ano de 2015. Né? Primeiro eu vou trazer essa aqui, que é a da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Eu gosto muito de como a Organização Mundial da Saúde organiza, porque ela traz um pouquinho das zoonoses negligenciadas, né, é uma coisa que eu gosto muito. Então, ela divide as doenças negligenciadas como anteriormente doenças negligenciadas, como a tuberculose, o HIV e a malária, mas ele traz como anteriormente negligenciadas porque novas pesquisas revelam um olhar mais nessas doenças, né? Existem mais investimentos nessas doenças e elas passaram até então agora a ser anteriormente negligenciadas. Aí eles trouxeram a lista, essa em azul do meio, né? Aqui, que são as helmintíases, as verminoses, a esquistossomose. Eu vou trazer um pouquinho, vou abrir um pouquinho depois nas do Brasil. Filariose linfática, oncocercose, hanseníase, tracoma, leishmaniose, úlcera de Buruli, doença de Chagas, trypanossomiase africana, dengue. E aí, ele traz as zoonoses negligenciadas. Como eu já vivi muito no campo da veterinária, eu acredito que tem gente que nem conheça algumas doenças aí do meio, que é a tuberculose bovina, por exemplo. A gente tem essa doença no meio rural e é uma doença, às vezes, ocupacional, como a gente considera no campo, porque se nós temos um bovino com tuberculose, existe uma grande possibilidade de transmissão para nós seres humanos através desse leite, através dos derivados do leite, né? Se esse leite não passou por um processo de pasteurização ou de uma inspeção veterinária. Nós temos também brucelose, que é uma doença também que tem um risco maior de acometimento em bovinos e que ela pode ser eliminada por uma bactéria Brucella abortus, pode ser eliminada por restos de reprodutivos, principalmente de vacas que tiveram gestantes, né? Então, essas pessoas que têm o acesso a essa brucelose, né, esses restos, na verdade, de vacas que pariram, podem conter essa doença, né? Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, também para a gente ter um olhar dentro das zoonoses, porque eu acho que muitas pessoas desconhecem, mas que são doenças com certeza prevalentes, né? A gente também tem o antrax, que é o carbúnculo, a raiva, equinococose. Então, essa lista são da OMS. Eu vou abrir a do Brasil para a gente falar um pouquinho das doenças. No ano de 2015, o Ministério da Saúde, ele realizou uma pesquisa, né, uma análise de situação de saúde, baseado nos dados do SINAM e do SIM, né, dos dados do Sistema de Informação de Agravo e Notificação e do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. E eles trouxeram esse olhar para os desafios e vulnerabilidades das doenças tropicais negligenciadas no Brasil. Eles listaram essas doenças aqui como as negligenciadas no Brasil. Doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, filariose, leishmaniose, tegmentar visceral, oncocercose, raiva e tracoma.
Tendo um olhar crítico para dentro dessa lista, né, a gente precisa discutir também essas questões. Eu acho que tem muitas doenças aqui que poderiam estar, principalmente as helmintíases, as verminoses, a gente tem um problema, principalmente lá no tabuleiro, a gente tem um problema com suínos que vivem à solta, então a gente tem um problema muito grande com cisticercose, teníase, são doenças que a gente tem que ter um olhar mais crítico e que infelizmente não está dentro da lista, mas que dentro dessa análise de situação de saúde, o Ministério da Saúde ele trouxe que não existem dados dessas doenças. Mas por que não existem dados? É porque não existem? Porque a gente sabe que existe um grande número de subnotificações, infelizmente, né? Mas vamos lá, falar da doença de Chagas. A doença de Chagas é a doença transmitida principalmente pelo barbeiro, né? A espécie é a Creatoma infestans, que tem mais o risco de transmissão no Brasil. Nós também temos transmissão oral, agora mais reconhecida pelo açaí e pelo caldo de cana, e também transfusional, né? A gente também tem a esquistossomose, transmitida pelo caramujo, e a hanseníase, transmitida pela Mycobacterium leprae. A hanseníase, eu já falei aqui, né, que ela está dentro da segunda doença mais, dentro das doenças, das doenças negligenciadas da OMS, ela está dentro em segundo lugar, né, no mundo, no Brasil, que tem mais casos. E aí eu queria trazer uma informação que eu sempre falo lá no OBS. Inclusive, chegou um rapaz com hanseníase essa semana lá. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, assim, depois que eu e as meninas da multiprofissional participamos da consulta, depois que ele foi diagnosticado, eu perguntei para ele assim, o senhor come carne de tatu? Porque é uma informação que ele falou com muita frequência. Inclusive, meu irmão também, meu irmão já teve hanseníase. Né? Para quem não sabe, a gente tem uns estudos novos que revelam que o tatu ele pode ser um reservatório do Mycobacterium leprae, e pessoas que consomem essa carne podem se infectar, né, com o Mycobacterium leprae e desenvolver a hanseníase. Nós temos também, como doença negligenciada dentro dessa lista, a filariose linfática, transmitida pelo mosquito culex. É a elefantíase, né? O nome mais comum. Aquelas pessoas que ficam com um membro gigante, porque a filariose linfática ela tem essa característica de interromper o sistema linfático, né? A drenagem. Então, a gente tem esse aumento dos membros. Nós temos também a leishmaniose visceral e a tegumentar, transmitida pelo flebotomínio, que é um mosquito palha. Ele é bem pequenininho e ele é muito prevalente aqui na nossa região. Né? A gente tem uma quantidade de flebotomínio. Se a gente for fazer uma ação entomológica, a gente vai encontrar em grande quantidade. A oncocercose é uma doença transmitida a gente chama que é a mosca preta, né? Essa daqui, não sei se dá para vocês verem eu apontando. A mosca preta e a raiva transmitida. Nós temos os animais aqui, os cães e os gatos, como animais que podem desenvolver raiva e transmitir para nós seres humanos. E os morcegos, então, também dentro das visitas domiciliares, eu sempre pergunto, viu, morcego? Viu se tem muito mosquito? Explicar, eu já faço uma educação em saúde a respeito dessas doenças, porque a gente trabalha muito com chagas, leishmanioses, raiva, e perguntando principalmente a respeito de se viu ou não esses vetores na casa e o que deve ser feito para a gente entrar já com essas medidas preventivas. Né? E a gente também tem o tracoma, que é uma doença causada pela clamídia, né, a conjuntivite crônica, que pode causar cegueira. Mas vamos lá. Dentro dessa análise de situação de saúde que o Ministério da Saúde fez, gente, eu estou falando devagar, né, já passou muito tempo, que o Ministério da Saúde fez em 2015, né, que foi a última análise de situação de saúde, mas que a gente lançou mais ou menos no final de 2017 para 2018,
Eles demonstram que mais de 100 mil casos novos de doenças tropicais negligenciadas ainda foram verificados, ou seja, dessa lista que eu acabei de falar para vocês. E que nós temos um perfil desigual, né, especialmente nas áreas da região norte, região nordeste e centro-oeste. Também foram registrados quase 8 mil óbitos por doenças tropicais negligenciadas, com um padrão diferencial também na região norte e nordeste. Então, a gente tem tanto maior número de detecção quanto o número de óbitos na região norte e nordeste. A gente tem muita vulnerabilidade principalmente no nordeste, né? E esse perfil desigual foi tanto em relação à magnitude quanto à tendência de crescimento ao longo dos anos. Dentro dessa análise de saúde, eles demonstram que existiu uma tendência de redução dessas doenças ao longo desses anos, mas que ela não foi significativa, né? A gente foi um aumento ainda do percentual, principalmente na região nordeste. Bom, aí eles trazem o perfil de evolução dessas doenças dentro do Brasil, né? Eles relatam que grande carga dessas doenças ainda persistem no país, com a hanseníase no topo, né? Tem a hanseníase, a esquistossomose, tracoma e as leishmanioses, tanto visceral quanto tegumentar. E a filariose linfática, a oncocercose e a raiva, elas estão entrando num processo de eliminação. A filariose e a oncocercose, se eu não me engano, eles relatam que os últimos relatos foram em 2014, e por isso elas estão entrando em processo de eliminação. A raiva, a gente já pôde perceber que esse ano a gente teve 2 óbitos, né? Uma moça na Paraíba, que foi mordida por uma raposa, e um rapaz no Rio de Janeiro, que foi mordido por um morcego. E dado o alto grau de letalidade dessa doença, a gente, por mais que ela está em processo de eliminação, a gente tem que ter as ações preventivas ainda com muito rigor, né? Para as doenças de Chagas, houve um processo de sucesso na eliminação de transmissão, principalmente na transfusional, mas ela ainda enfrenta desafios da transmissão oral, né, que é do açaí, do caldo de cana, principalmente em algumas regiões do país em que esses hábitos alimentares são mais frequentes, e vetoriais, né, a gente ainda tem uma quantidade de triatomíneos muito grande convivendo com a população, e agora o que a gente vê nas populações é que cada vez mais a gente vive pegando o habitat natural dos animais, invadindo esses habitats, e a gente acaba favorecendo que outras doenças elas venham também a emergir, né? Eu trouxe um pouquinho aqui da análise que eles fizeram, né? Eles avaliaram a detecção de casos dessas doenças negligenciadas a partir do índice de vulnerabilidade social. Eles pegaram mais ou menos 5 mil municípios que a gente tem no Brasil e fizeram um cálculo baseado em renda, em infraestrutura e no trabalho dessas pessoas. Então, esses municípios eles foram classificados como índice de vulnerabilidade social muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. E observou-se que houve uma detecção direta, significativa, direta, com a relação de índice de vulnerabilidade social. Então, a gente pode perceber aqui que os municípios que tiveram o índice de vulnerabilidade social muito alto, que é o primeiro aqui, eles tiveram, em média, 166 casos por 100 mil habitantes, né? Então, a gente quer dizer que quanto maior a vulnerabilidade, maior a detecção nessas populações. Além dessa análise, eles trouxeram uma análise individual, né, voltadas para as faixas etárias, para raça e cor, e principalmente também para o sexo e gênero, e eles trouxeram outras dimensões de vulnerabilidade sem ser a social, né? Foi observada uma expressiva detecção em pessoas indígenas, aqui, e também a faixa etária mais acometida foi a de pessoas de 60 anos ou mais. A gente traz que essas doenças elas têm um caráter
em sua maioria crônico, né? Mas a gente também não pode deixar de observar que a detecção também é alta em crianças, né? E nas outras classes. Já em relação à taxa de mortalidade, essa mortalidade foi em relação à raça-cor. Nós tivemos uma detecção maior no que diz respeito ao segmento negro. Aqui nós temos os pretos e os pardos no ranking, né? Tomando os números em sua maior porcentagem. E a faixa etária também de 60 anos ou mais, devido às sequelas que essas doenças causam em sua maioria, né, causando os óbitos dessas pessoas que são mais idosas. Então, em resumo, para a gente finalizar, essas doenças, elas persistem, acho que eu já até passei mais do meu tempo, essas doenças persistem em decorrência de vulnerabilidade social e sanitária, de ações de saúde pública preventivas ainda inadequadas, de ações promotoras de saúde ainda ineficazes e também do desinteresse da indústria em relação a novas pesquisas, né, indústria farmacêutica, novas pesquisas de medicamentos e de vacinas, para que essas doenças elas tenham um olhar mais ampliado, para que as medidas preventivas e curativas elas sejam mais eficazes. Então, as ações elas precisam ser integradas e intersetoriais, né, voltadas para o controle vetorial e a saúde pública veterinária no que diz respeito a essa parte de saúde única, né, intervir nos vetores, nos hospedeiros, para a promoção de saúde humana, que os gestores tenham um olhar mais integrado para dar a essas pessoas melhores condições de moradia, acesso à água, ao saneamento e à higiene, e, claro, promover saúde, educar essas pessoas em relação às formas de transmissão dessa doença, como é que nós podemos prevenir, e em relação à educação ambiental, né? Felizmente, a gente já tem, no Brasil, a gente tem a Fiocruz aí desenvolvendo pesquisas em relação a essas doenças, a gente já tem a Fiocruz na frente de pesquisas de doença de Chagas para desenvolver os testes rápidos, para desenvolver vacina. Então, a gente, graças a Deus, felizmente, a gente tem pelo menos a Fiocruz, né, tendo esse olhar mais ampliado para dentro dessas doenças, mas a gente sabe que ainda precisa tem muita coisa ainda a ser feita para que essas doenças sejam mais vistas, né, sejam mais visíveis. Gente, era isso que eu tinha para falar. Se tiverem dúvidas, vamos lá. Eu não sei, eu vou falando, eu não sei se eu passei do tempo. Fechou a apresentação? Voltou. Você conseguiu encerrar aí? Consegui. Uhum. Aqui tá aparecendo ainda. Espera, deixa eu ver. Interromper, né? Isso. Agora voltou. Pronto, tá na sua câmera agora. Deixa eu voltar para aí. Pronto. Gente, se alguém tiver uma dúvida, pode mandar. Até agora não surgiram dúvidas. Jaqueline, foi maravilhosa sua apresentação. E não sei se justamente também, eu até tinha pensado em algumas perguntas, mas você foi respondendo ao longo da apresentação. Então, a pergunta que eu tinha, você acabou respondendo que justamente sobre essa... quais seriam, né? O que de fato conseguiria mudar essa nosso número, né? Essa persistência ainda das doenças negligenciadas que foi o que você trouxe no final, né? Nas considerações. Esse trabalho conjunto, na verdade, né? De políticas públicas e tudo mais. Gente, se ninguém tiver pergunta, eu vou encerrar, então. Com Jaqueline, muito obrigada, sabe? Foi muito esclarecedor, como eu falei, o objetivo era justamente introduzir a temática, né? E ficou muito claro, tanto a atuação da vigilância, quanto em relação às doenças negligenciadas. Eu acho que foi muito claro para a gente. Então, Jaqueline, muito obrigada, viu, pela sua participação. Pronto, que ótimo, gente. Eu agradeço muito o convite, viu?
Qualquer coisa, podem me falar comigo, se tiverem dúvida a respeito, podem falar no privado e estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigada. Pronto.